Mas e hoje, quarta-feira, vamos entender o que? O caso da influenciadora e guru espiritual, como ela se dizia, Caty Torres, que foi presa preventivamente em Belo Horizonte, está no centro de uma série de acusações bem estranhas que vão de estelionatária a tráfico humano. Vamos conversar com algumas das vítimas de Caty e entender, porque eu realmente queria entender o que aconteceu, esse processo que está envolvendo a prisão da ex-modelo. Hoje o programa está daqueles. Roda aí. Vamos receber algumas das vítimas de Caty Torres que contaram como foi a relação delas com a coach. Se você não for a um determinado lugar que eu vou te falar o nome, ela vai te expulsar dessa... E qual era esse lugar, Jamila? O strip club. E entender quais foram os crimes que Caty Torres estava praticando durante todo esse tempo. Você não pode perder. E eu vou apresentar as minhas convidadas de hoje. Eu vou falar com a Paula. Tudo bem, Paula? Oi, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Você era secretária da Caty, né? Eu comecei como secretária, cliente e assistente. Ok. Eu vou falar boa noite também para Gladys Pacheco. Ela é advogada das vítimas. Tudo bem, Gladys? Olá, Luciana, tudo bem? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. São muitas vítimas? São muitas vítimas. Hoje atendemos 21 vítimas. Nossa, é muita gente. Eu vou falar boa noite para Raquel Galinatti. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Luciana? Bem-vinda. Como Obrigada. sempre, muito linda, nossa delegada, amiga. Obrigada pela presença. Obrigada, a honra é minha. E vamos falar com a Maria também, psicóloga, para entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Obrigada, Maria. Novamente, obrigada pelo convite, Luciana. Obrigada. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Bom, gente, é o seguinte, são muitas as acusações envolvendo o nome de Caty Torres e tudo que ela fazia nos Estados Unidos. Eu queria entender, porque a gente leu muita coisa, mas eu agora tenho pessoas que vão me explicar exatamente o que está rolando nessa polêmica. Eu vou começar com a pessoa que conhece, então. Vou falar com a Paula. Paula, você é a pessoa que pode dizer pra gente quem era a Caty. Ela morava no Brasil, você era assistente dela. Não, ela sempre morou nos Estados Unidos. Certo. E eu a conheci no lançamento do livro dela, porque nós somos da mesma cidade. Ela nasceu em Belém e eu nasci em Belém também. Ok. Então ela colocou Belém como uma das cidades que ela faria o lançamento do livro. Foi lá que a gente se conheceu pessoalmente e começamos a conversar. E eu falei para ela que eu estava passando por um processo de luto, que eu tinha acabado de perder meus pais. E estava entrando num processo também de depressão e eu queria muito uma consulta com ela. Quando eu a conheci... Mas espera, uma consulta. Sim. Porque ela... na época que eu a conheci, uns 2 meses antes... Ela falava que ela era guru? Não, ela se denominava Life Coach Terapeuta. Life Coach Terapeuta? Sim. Mas a vida dela era tão maravilhosa assim para ela, tipo... ensinar? Bom, quando eu a conheci, ela falava que... Ela tinha uma vida de sucesso, entende? Porque... Aparentemente, todas as fotos que ela postava, sim. Porque os coaches têm uma vida de, pelo menos, sucesso, assim, que eu digo, de... né? Ela tinha isso. Você achava que ela tinha? Eu achava que ela tinha. Ok. Como fã, como se fosse que um bom exemplo, assim, né? Sim. Tá. E ela falava muito sobre superação, certo. que era o que eu estava buscando na época. Sim. Então, como a gente conversou um pouquinho nesse mesmo dia, no lançamento do livro dela, ela falou, me manda uma mensagem por direct lá no Instagram, que aí a gente começa a conversar e já agenda a tua consulta. Ok, e aí? E aí, desde então, nossa história começou. Aí você agendou a consulta? Agendei a consulta. Quanto ela cobrava? A minha primeira consulta foi $100. Pô, R$500. E ela lá? Ela estava lá? Não, ela estava aqui. Ela já estava viajando de novo. Ela passou pouquíssimos dias aqui. Ela fazia tudo por Skype. Tudo por Skype. Tá. Uhum. E aí, já na primeira consulta, ela passou alguns exercícios para mim. Quais exercícios? Eram exercícios simples, mas ao mesmo tempo ela começou a fazer uma busca sobre o que eu estava precisando, né? A gente quer saber, eu e a Maria, vai. Tá. Né, eram exercícios com chakra. Saber. Eram exercícios que envolviam chakra, né? Como eu procurei ela para depressão, síndrome do pânico, para tratar um trauma meu de infância também. E para poder focar minha carreira no que eu queria. Como é que era o exercício? Eram meditações e as orientações, porque ela me falava assim, olha, se você tem que confiar no processo que eu vou te passar, porque para você se curar. Então, eu lembro que nessa consulta eu estava muito mal, estava muito sensível, era uma semana antes da minha primeira terapia, e eu falei, olha, eu estou fazendo um tratamento com psiquiatra, porque eu estou com insônia,
E eu tô com muito pânico, eu acordo de madrugada pensando na minha mãe, no meu pai. Eu perdi os dois assim no intervalo de 1 mês e meio. Então eu fiquei muito traumatizada. Então eu acordava de madrugada e isso tudo eu relatei para ela. Então ela falou assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o remédio. Porque os remédios psiquiátricos, eles vão fazer você ficar muito debilitada. E eu tô vendo que você tem uma mediunidade, uma áurea muito fraca, muito fininha. Ela falava assim: olha, sua áurea é bem fininha. E... Ai, meu Deus do céu. Pensamento mágico se metendo na medicina e na psicologia, né? Pensamento mágico se metendo. Como é que tira o remédio psiquiátrico assim? Ela tirou, agora tá ótima. O que ela queria? Uma vítima mais frágil. É uma Quando você responsabilidade explora, absurda, né? O que é isso? Você explora uma fragilidade, certo? Porque aí você torna a pessoa mais frágil ainda. Você faz um bombardeio de amor e acolhimento. Com certeza você se sentiu super acolhida, certo? Muito acolhida. Óbvio. Como é que a gente sabe? Que são técnicas Isso é de uma lavagem técnica? cerebral. Gente, isso é técnica de lavagem cerebral que está sendo estudada desde o início do século XX. Nossa. Aí depois, vamos lá, eu até vou dizer o que aconteceu com você. Você falou de processo. Você se apaixona pelo processo. E aí você começa a achar que você tem uma parte muito ruim dentro de você que você tem que tirar, certo? Você achou isso? Sim, porque como eu Você tá confidenciei... virando guru também, Maria. Eu não. Como Tá eu confidenciei alguns traumas para ela, eu falei que eu me sentia muito triste por não querer enveredar pela minha profissão, porque era um desejo do meu pai, mas nunca foi meu, né? Você faz o quê? Eu me formei em Direito, mas eu sempre quis ser escritora. Aham. Então, eu ia começar um curso de literatura. E aí foi quando veio e ela falou, olha, além desse teu trauma, que eu também tive um igual quando eu era criança, e eu vou te dizer como eu superei, o seu livro, eu vou escrever o livro com você. Você vai escrever o segundo livro comigo. Então ela criou uma conexão com ela. Óbvio. E aí ela começa a se apaixonar pelo processo. E também você começa a pensar que o mundo que tem fora, como você vai aos poucos sendo isolada, não é verdade? Sim. O mundo que tem fora, o que ele é? Persecutório, porque quer tirar você desse caminho maravilhoso que ela está te mostrando. Ou seja, quem alertava você, cuidado com essa menina, o que você fazia? Nossa. Cortava. Eu Entendi. Nossa, achava isso aí que é ela... uma coisa comum, então? Sim, porque é a Bíblia da lavagem cerebral. Nossa. E aí você foi indo e o segundo livro se inscreveu com ela? Não, ela na primeira consulta, ela já me falou que a voz tinha falado para ela que... Qual é a voz? Quando ela se comunicava com as clientes, no caso assim, comigo, ela falava, peraí, que agora a voz está falando comigo. O que é a voz? Claro. Tipo, Veja, quando você coloca... Esquizofrenia, tipo? Não. O que Ela ela não tava faz é o ouvindo. seguinte, ela coloca o pensamento mágico. O pensamento mágico, o que é? É uma coisa que está no além, que você não compreende. Então começa. O pessoal fala de ET, de deuses, divindades, não é verdade? Uma série de coisas misturadas e até às vezes outras línguas que A cara você da não entende. Raquel é melhor. Né? Para você pensar o quê? Que esse processo é Gente. tão hermético e tão fechado que você precisa muito adentrá-lo. Você precisa entrar Uma coisa nesse quase processo. especial. Claro, porque se o processo fosse muito simplesinho, que nem rezar, por exemplo, sei lá, fazer Ave o sinal Maria. da cruz, estava bom, né? Entendi. Mas não, tem que ser uma coisa coisa complexa. complexa. Porque aí só os iniciados teriam alcance. Ah, entendi. É uma coisa que é especial para uma pessoa. É Claro. isso. Você se sentir especial para fazer parte. Muito. Entendi. Muito. Então, assim, eu estava muito deprimida, eu não estava conseguindo sair da cama. Entendi. E ela me deu vontade de sair da cama. Tá. E aí, vamos... Aí, bom... Com o livro, no caso. Tá, com o livro. Escreveu o livro, tarará. Mas aí isso aí foi aumentando ao ponto você virou assistente dela. A nossa relação, ela foi muito rápida. Hoje eu sei que, infelizmente, foi tudo unilateral, né? Você Mas, gosta dela assim, até hoje? Não, eu digo assim, eu Gosta. achava que ela era minha amiga, minha irmã. Ela falava, olha, eu sou sua família. A sua família não quer o seu bem. Quem quer o seu bem sou eu. Isolamento. Se a sua família quisesse o seu bem, por que não estavam apoiando o seu sonho de ser escritora em vez de ficar falando que você é uma sonhadora? Desculpa, aí eu vou vai. cortar um pouquinho. Raquel, Tá. esse tipo de coisa que falam para as vítimas para induzir, né, a acreditar, esse tipo, né, para ir atrás, fazer, não é uma coisa comum. Luciana, as vítimas, elas estão em estágio de vulnerabilidade, por isso que são alvos dos criminosos. Sim. Que procuram alvos fáceis, porque eles são canalhas e covardes. Sim. No caso, tudo indica que foi uma série de crimes praticados por essa Kátia. moça, né? Por essa Kátia. criminosa. É o que indica, a gente não sabe ainda, não foi ela está apurado sendo tudo. realmente está Sim. sendo julgada, ali em um Investigada. processo investigado.
Mas é uma situação em que, tristemente, as vítimas que estão na vulnerabilidade emocional, elas dão um alerta. É como se o criminoso ele conseguisse identificar essas vítimas. Não sabe, né? Porque vai tentar com uma pessoa forte, não vai dar certo, né? Os sinais, eles as são suas outras lançados. vítimas também eram... Na realidade, a intenção primeira da Kat, tudo leva a crer que ela queria construir uma seita religiosa, uma seita espiritual. Então, ela estudava as vítimas, ela sabia exatamente qual era a vulnerabilidade daquela vítima, para, assim, atuar na fragilidade e fazer com que ela fizesse tudo o que ela quisesse. Gente, uma seita. Ô, Paula, mas aí também não demorou? A relação de vocês teve quanto tempo de vida, relacionamento de vocês? Foi do final de fevereiro de 2017 a setembro de 2017. Foi rápido, mas você começou a perder dinheiro rápido. Ela começou a te lesar financeiramente. Sim, porque ela queria que eu fosse para os Estados Unidos, assim, às pressas, para a gente fazer o ritual da ayahuasca. Porque eu só poderia... Por isso que eu tive que parar o meu remédio para dormir. Porque ela ia te dar drogas. Eu não sabia nem o que era na época a ayahuasca, para ser muito honesta. Bom, nos Estados Unidos é contra a lei. Aqui no Brasil não é ainda. Aqui não é contra a lei, mas nos Estados Unidos é contra a lei. Pois é, então eu não sabia. Então, assim, ela falou que o chá salvou a vida dela, da depressão que ela teve também, que ela perdeu a mãe, o que foi mais um vínculo que eu criei com ela. Sim. E ela falou que ia ser com o monge dela, e a partir desses rituais eu ia conseguir canalizar e escrever o livro. Tá. Entendeu? E aí? Ela perguntou, olha, quanto você tem agora para investir? Porque eu vou te devolver esse dinheiro e você vai trabalhar do meu lado. Entendi. Aí vai entrando o dinheiro, tá. Sim. Aí tirei meu visto, fui para o Rio só para tirar meu visto, voltei para casa. Chegando lá em Belém mesmo, ela falou, olha, você tem que se mudar do seu ambiente aí mesmo, porque... Ela falava coisas, olha... Você acreditava em tudo que ela falava? Acreditava. Não se culpe, não. Obviamente, essa pessoa tem um poder de persuasão. Eu acreditava. Não é sua culpa. As pessoas estão num momento fragilizado, você é uma vítima. Então, não se culpe. Eu vi no seu rostinho, você falou, mas a mulher tem um poder... porque eu sinto... A mulher tem um poder de persuasão. Você tinha acabado de perder seus pais, estava num momento fragilizado, então não se culpe. Você não foi a única vítima. Acontece. A errada é ela, não você. Aí você pegou o dinheiro e fez? Tudo que ela mandou. Tirei meu visto, me mudei em Belém, fui morar no Rio, porque ela me pediu para morar no Rio, porque no Rio ela tinha contatos e ela queria que eu vendesse um apartamento para ela. E porque lá também tinha a irmã dela, que qualquer coisa poderia... E você saiu do seu círculo de amizade? A minha família, depois da morte dos meus pais, ela ficou muito pequenininha, né? Sim. E aí aproveitei e me afastei dos meus amigos, que também era um ciclo bem pequeno, e fiquei sozinha. Quanto que você deu para ela? Que eu investi em tudo que ela falou. Se eu contar o que eu precisei gastar para voltar para Belém, para minha cidade, né? Depois de que ela me deixou sem dinheiro lá no Rio, uns 80 mil. Ela te deixou na mão no Rio de Janeiro? Ela me deixou sem R$1. Como? Ela me bloqueou. Eu fazia tudo para ela. Já estava na época que eu fazia tudo. Até os exercícios das clientes, quem fazia era eu. Entendi. Eu respondia direct, o meu e-mail, tudo. Como ela me dava a senha do direct dela e ela me tratava como se eu fosse irmã, eu não vi mal nenhum em dar a senha do meu e-mail para ela, porque ela ia de vez em quando e via uns exercícios assim, falava, Carol, muda isso aqui, muda isso aqui. Sim. Em uma madrugada, ela me bloqueou de tudo, inclusive do meu e-mail. Mas por quê? Qual que é o seu e-mail? O meu e-mail de trabalho, que era onde eu poderia provar Ah, que eu trabalhava para ela. entendi. E tudo mais. Ela mudou a senha. Ela mudou a minha senha. Entendi. Me bloqueou no WhatsApp, no Skype e no Instagram. E foi quando ela começou a fazer lives dizendo que eu era doida, que eu queria tomar o lugar dela, que eu queria destruir o império dela, que eu era uma invejosa, que eu estava apaixonada por ela. É uma menina bonita, né? Muito bonita. Bonita, muito uma bonita. moça bonita. Gente, eu quero entender um pouquinho mais dessa Kat, porque é uma pessoa meio, né, enigmática. Tem mais alguma coisa pra gente entender dela? Coloca aí.
Eu ajudo as pessoas a escutarem a voz na vida delas. O meu trabalho é esse. Por exemplo, você está com problema com a sua namorada. Aí a gente vai conversar com ela telepaticamente, dentro da mente dela, fazendo ela entender, te perdoar. Essas consultas são assim. Foi fotografada ao lado de Leonardo DiCaprio e dizia ter namorado o astro de Hollywood. Participou de programas de TV e chegou a lançar um livro. Aplausos, por favor, de quem está por aqui. A nossa querida Cate Torres. Obrigada. Mas bonita que essa capa. O que é essa foto sombria? Pois é. A editora escolheu essa foto, né? É como se fosse a garota que sai da escuridão para entrar na luz. Ao apresentador Amaury Júnior revelou que tomava o chá de ayahuasca e disse ouvir vozes. O que eu tomo não tem nada a ver com religião, eu não faço parte de religião nenhuma, chama ayahuasca. Ayahuasca. E eu converso com os anjos, converso com alienígenas também, então são várias vozes Com diferentes. alienígenas? Sim. Sobre as críticas a respeito do valor das consultas, Cate se defendeu. Que todo mundo saiba que todo o dinheiro que cai na minha mão é para ajudar, sempre. Porque as pessoas criticam isso muito, né? Eu cobro as consultas, não é de graça. Eu faço muita ajuda de graça, mas as consultas eu cobro $100 a hora. E óbvio que são muitas pessoas, então entra muita grana, começou a entrar. Mas sempre o dinheiro sempre volta para ajudar. Agora, a gente vê, né, Maria, que ela tem o dom da palavra ali. Até o Amaury ficou meio encantado com ela. Uma menina bonita, bem apessoada, que estava criando uma seita, literalmente, e o Amaury Júnior caiu. Veja, o objetivo de quem tem uma seita, qual é? A gente chama de proselitismo, né? Ou seja, chamar mais prosélitos, chamar mais gente. Como é que é? Proselitismo é o nome disso. Então, prosélito, o que é? Um seguidor de uma seita. Sim. Ela fez isso com você. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa que chamava outras pessoas, É o braço certo? direito dela. Claro. Então, assim, aí a pessoa tem mais validade. Você fala, puxa, não é uma uma única pessoa. São duas. Claro. Olha, Sim. ela tem assessora, ela tem outra pessoa. Quando a gente viu também o vídeo anterior, as meninas, uma falando com a outra Ajudando e tal, a outra, né? é. As desaparecidas também, aspas, né? A mesma coisa. Então, assim, tem todo o perfil. E você disse, né, doutora, que são muitas pessoas também envolvidas, assim como são participantes. 21 vítimas, né? E você vê a característica exata de um estelionatário. Essa noção de urgência, tudo tem que ser para ontem, tem que ser agora. Exatamente para não dar tempo para a pessoa conversar com alguém, para a pessoa ter uma segunda opinião de que aquilo que ela teria que fazer seria errado. E qual é o teor das vítimas? Elas sofreram como? Então, a gente tem relatos de vítimas que, no momento inicial, estamos na fase de investigação ainda, né, sofreram o crime de tráfico humano, redução à condição análoga à escravidão, aliciamento para prostituição e outras formas de exploração sexual, extorsão religiosa, estelionato religioso, charlatanismo e os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia, difamação. Raquel, são muitos crimes aqui, né? Isso aí dá quanto tempo de cadeia? Porque aqui no Brasil é bom a gente, né? Nossa, somando, a pena ultrapassa em muitos 30 anos. Mas o que eu estou observando pelos fatos que estão assim colocados, muito dificilmente ela está sozinha. O crime de tráfico de pessoas, que pode ser dividido para exploração sexual, para tráfico de órgãos e para trabalho análogo a escravo, é o terceiro crime mais rentável de organizações criminosas, só perdendo para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, são organizações criminosas internacionais que pegam como isca, para poder arrebatar as suas vítimas, pessoas extremamente sedutoras com um perfil de psicopatia. Essa moça, ela é extremamente sedutora em 5 minutos que a gente olhou. Ela me lembrou um pouco, assim, o povo vai ficar bravo comigo, ela tem um pouquinho da Suzane Richthofen, não tem um pouquinho, assim? Ela tem um olhar muito determinado, tem uma fala muito convincente. Uma menina muito bonita, né? E infelizmente, ela não está, eu posso afirmar com quase 99% de certeza que ela não está sozinha, ela está junto, atuando numa organização criminosa. Mas você acha que, então, é uma coisa assim muito maior do que só ela querer criar uma seita? É muito maior. E, Luciana, eu queria te falar de primeira mão que eu participo, estou na equipe de transição da segurança pública aqui do estado de São Paulo, do governo Tarcísio, comandado pelo DERIT.
que foi nomeado hoje secretário de Segurança Pública, e uma das prioridades das nossas discussões é justamente combater todas as formas de violência contra a mulher, e principalmente o tráfico interno que existe quando a gente vê que São Paulo é uma rota para o tráfico internacional das mulheres. Boa sorte para o nosso novo governador, e a gente está torcendo sempre pela nossa cidade de São Paulo, né? Ainda mais por uma causa tão nobre. Prioridade máxima. Desculpa, o governador de São Paulo. Agora, você tinha algum contato com outras pessoas ou era só ela? Porque você viu que a delegada falou, ela acredita que ela estava fazendo parte de um esquema maior. Você chegou a ter algum sinal, você chegou a ter algum contato com alguma outra pessoa? Eu também acredito. Ah, então. Só que isso sempre foi um feeling meu. Por quê? Porque tudo que a Kate falava para mim era muito... Com o tempo eu comecei a perceber que ela... Não é a alucinação dela, mas ela começava a fantasiar muito. Então, ela falava sempre assim para mim: eu não quero que você fale que você trabalha para mim, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer com você. Muito medo. Então, não fala que você trabalha para mim de jeito nenhum. Você tinha que falar para as meninas, não tinha? Não, pior que eu tive que esconder da minha família por um tempo. Mas você não tinha que falar para as meninas? Você estava ensinando os tratamentos, os negócios? Eu podia falar para algumas clientes dela. Tanto que foram graças a essas que eu descobri que ela estava falando coisas de mim na live, né? Entendi. Que eu tenho contato, por sinal, até hoje com elas. E ela falava muito assim também. Uma vez eu saí, passei mal, ela... Onde você tá? Eu vou mandar o meu chofer te pegar. Isso ela lá nos Estados Unidos? Não, aqui no Rio de Janeiro. Desculpa, ela lá no Rio de Janeiro. Ela estava no Rio também? Não. Ela fora? Só fora. Ela falava que ela não podia ficar muito tempo aqui no Brasil. Onde que ela morava nos Estados Unidos? Quando eu comecei a trabalhar para ela, ela morava em Malibu e depois ela foi para Nova York. Entendi. E aí você entrava em contato com algumas pessoas e você acha que ela tinha esse envolvimento com pessoas lá fora? Eu acho que sim. Você chegou a presenciar algumas meninas indo atrás dela, lá para fora? Porque elas foram, né? Foram. Mas foi numa época diferente de quando a Paula trabalhou com ela. Então, houve podemos dizer assim, uma escalada nas ações da Kate a partir desse ano, a partir do mês de abril deste ano. Entendi. E o que ela fazia, assim, de acordo com as investigações? Nós podemos, de forma simplificada, caracterizar as vítimas em 3 grupos. O primeiro grupo seriam as vítimas que tinham uma certa condição financeira, né, e que podiam pagar consultas e que elas se aproveitavam dela nessa questão financeira. As outras vítimas eram vítimas mais jovens, mais bonitas, que ela tentava aliciar para esse trabalho e também para a prostituição. E um terceiro grupo de vítimas, né, eram vítimas que iam contra as ideias da Kate e ela jogava uma milícia digital para atacar essas pessoas, que foi o caso, por exemplo, da atriz e modelo Yasmin Brunet. Sim. Então, qualquer pessoa que desagradasse, ela fazia uma exposição exacerbada na internet, imputava fatos criminosos e inverídicos. Então, temos esses 3 perfis de vítima. Além da Letícia Alvarenga, a Kate Torres também fez a cabeça de Desirê, por meio de uma amiga, Patrícia, que depois denunciou o seu desaparecimento e as investigações começaram a acontecer. Parece que não é isso? Não, na verdade, Explica. assim, a Desirê, ela foi primeiro para a Kate, né? Tá. A Patrícia, ela buscou a amiga. Tá. Então, ela criou uma página no Instagram exatamente para fingir buscar a amiga. Okay. Ela nunca fez consulta com a Kate, ela nunca fez parte de nada da Kate. Okay. Foi unicamente em prol de encontrar a amiga dela. Coloca aí. Desirê morou na Alemanha e no Canadá, mas seu sonho sempre foi morar nos Estados Unidos. Foi então que ela apareceu ao lado de Kate Torres, desmentindo Patrícia Bertoldo, que era sua amiga, e denunciou seu desaparecimento. Patrícia mandou um depoimento para o Super Pop contando o que aconteceu na época. Desirê e eu nos conhecemos em 2016, em Vancouver, no Canadá.
e nós nos tornamos muito amigas, nós éramos muito próximas e nós nos falávamos todos os dias até o dia 27 de abril de 2022, quando eu recebi uma mensagem da Desirê me dizendo que ela estaria nos Estados Unidos, que ela teria ido lá para trabalhar com a Kátia e que ela teria muita coisa para me contar, mas ela não sabia como. Desirê havia bloqueado todos os amigos nas redes sociais depois de se juntar a Cátia Torres. E ali nós descobrimos que desde abril nenhum dos amigos da Desirê teria tido contato com ela. Então nós entramos em contato com a família e ali nós decidimos criar o Search Desirê, que tinha o intuito de achar a Desirê. E após a divulgação dessa página, nós recebemos um vídeo de uma Desirê completamente diferente, nos ordenando de parar de procurá-la, que ela estava bem e que ela estaria viajando na Europa. Hoje, Patrícia espera que a justiça seja feita e que ela possa voltar a ter contato com a amiga. E hoje nós estamos aqui na espera de talvez um dia poder conversar com a Desirê e entender o que aconteceu e esperando que por todas essas outras vítimas a justiça seja feita e que a Kátia pague pelos crimes cometidos por ela. Gente, mas espera aí, eu estou um pouco confusa. Essa Desirê, então ela conseguiu levar a pessoa para os Estados Unidos? Exatamente. Ela incutiu novamente a ideia de urgência, né, falando que precisava muito da amiga nos Estados Unidos. E Desirê simplesmente abandonou o emprego, abandonou um casamento, abandonou uma vida. Um apartamento enorme em Berlim. Isso, exatamente para ir para os Estados Unidos para trabalhar com a Catuxa. De quê? Segundo ela, num primeiro momento, abririam uma empresa juntas, o que nunca se concretizou. Gente, mas essa menina tinha um poder de persuasão absurdo. Justamente quando você explora uma vulnerabilidade, você coloca uma ideia mágica de que você vai solucionar o problema. Depois você apresenta um mundo melhor, que seria, eles chamam de portal, tá? Um portal onde a pessoa atravessa e fica melhor. Então, tudo aquilo que era a tua vida anterior, você mesmo desqualifica. Então, ela larga o marido, ela larga o emprego, ela larga tudo, porque ela acha que aquilo que ela tinha antes é muito pior, claro, do que aquilo que ela vai encontrar depois. Então, esse é o passo, mas é o passo a passo. Por que tem gente que dá tanto dinheiro também para igrejas e outras coisas mais, outras denominações? Políticos também, vamos combinar. Ou seja, a lavagem cerebral está presente em muitos setores. Sim. Agora, essa menina também está detida, essa Desirê? No momento, eu preciso preservar a vontade da família de não passar informações a respeito da detenção dela. Mas então, isso é público? É público. Que ela está detida é público. É público. Você sabe disso, Raquel? Porque a moça está detida nos Estados Unidos, né? Mas é uma detenção meramente administrativa. Entendi. É só por questão documental. Sim, sim, sim. Luciana, em situações assim, muitas vezes as vítimas elas ficam seduzidas. Muitas histórias são contadas justamente porque a vítima ela se sente envergonhada realmente de estar sendo vítima de uma situação. Muitas vezes a sedução vai também por uma proposta de um trabalho sexual remunerado, não de uma exploração sexual análoga a escravo. Então elas têm às vezes uma proposta de prostituição, elas se interessam pela quantidade oferecida, vão e quando elas chegam ali elas veem que é completamente diferente, passaporte retido, situação completamente de tortura ou outra situação violenta e criminosa. Então, é uma situação em que, infelizmente, a vítima ela tende a esconder também esses criminosos. Por vergonha, né? Por perceber que lá a situação não era aquela que ela imaginava. Sim. Paula, ela nunca te chamou para ir para os Estados Unidos? Aquela vez você tirou o passaporte de Arará, mas e aí, por que você não foi? Então, eu tive que tirar às pressas o passaporte, porque eu já ia no mês seguinte. Só que aí, como eu organizei a agenda dela, ela começou a triplicar o atendimento. E ela falou que estava entrando muito dinheiro. Então, ela falou assim, olha, eu investi muito no livro agora, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar o teu trabalho por consulta, enquanto eu não tenho dinheiro para te repassar. E aí você vai trabalhando para mim, vai fazendo visto, se muda, estabelece a tua vida lá no Rio. E assim que eu tiver o dinheiro, eu vou mandar te buscar.
Mas que tipo de trabalho, então, ela queria que você fizesse nesse momento? Consulta? Eu assessorava toda a agenda dela, né? Eu organizava os horários dos clientes para um não coincidir com a outra. Respondia e-mail, mensagens de cliente. Ia atrás das clientes que não tinham, tipo assim, faziam consulta em um mês e no outro sumiam. Aí eu tinha que ir lá perguntar o que foi que aconteceu, por que você não volta. Fazer a conversão também do dólar, que era diária. Ela queria sempre o pagamento no dólar diariamente, né? Então era $100 a consulta? Mas passou para 250 logo no segundo mês. Dólares? Nossa, tipo, quase caro, né? A presencial era $2.000. Oi? A presencial era $2.000. Mas quem que paga? As pessoas pagavam? Pagavam. $2.000? Ela tinha clientes que não conseguiam tipo, ficar... 11, 12 mil reais, a pessoa ia lá para... E ela tinha clientes que não conseguiam ficar uma semana sem consulta. Mas aí o que faziam lá? Aí vai consultar e você sabe o que ela fazia? Muitas coisas eu não sabia, né? Algumas eu preferia não ler. Mas, assim, 90% era amoroso. Então, quero o meu amado de volta. Quero a pessoa de volta. Só que, ao mesmo tempo, ela falava para se separar de marido e buscar outras pessoas. E foi aí que eu comecei a desconfiar, porque ela mandava eu enviar o aplicativo do Tinder para as clientes, para elas conhecerem rapazes novos, estrangeiros. Não era só uma coisinha simples, tinham várias coisas estranhas acontecendo. E eu comecei a suspeitar depois de um tempo, porque eu ficava o dia inteiro trabalhando para a Kátia. Era no celular, era no computador. E ela tinha muitas clientes? Ela passou a ter muitas clientes. Muitas clientes. Muitas. E ela prometia coisas? Para as clientes? Sim. Inclusive, ela começou, depois de um tempo, pediu para eu mandar e-mail para os clientes para pedir autorização de postar foto das clientes no Instagram, dizendo que a Kátia tinha conseguido fazer o tal milagre na vida delas. Qual que era o milagre? Ganhou $500 mil. E ganhou? Algumas autorizavam postar que sim. Mas a maioria era casamento. Eu consegui casar com fulano de tal do Tinder. Ela tinha até um vídeo de uma cliente dela que tinha conseguido, depois de um mês, casar com um rapaz do Tinder. Mas qual que era? Eu queria entender o que ela fazia nesse culto lá, esse negócio Nessa de ficar... uma hora de consulta, eu nunca tive acesso a nenhuma. Tudo que eu queria saber era isso. O que fazia lá dentro? Nunca tive acesso a nenhuma consulta dela. Você sabe o que ela fazia? Na realidade, ela tentava criar um problema para depois vir como a salvadora desse problema. Então, por exemplo, a gente teve casos de pessoas que ela dava uns conselhos meio equivocados no relacionamento, exatamente para a pessoa ficar sozinha e necessitar da ajuda dela. Nossa, mas que história, né? Veja, olha, são os pilares do marketing, né? Você veja, prova social, gatilho da urgência também, né? A pessoa fala, olha, ligue agora, senão não vai ter, né? Então, usando várias técnicas de manipulação. E, em especial, o isolamento do teu mundo, de onde você veio, que é onde você teria a tua rede de proteção. Isso é fundamental, porque aí ela não acredita mais na rede de proteção dela, como, por exemplo, a menina que nem a melhor amiga, ela não conversa mais, de propósito, né? Porque aí, o que acontece? Ela simplesmente fica isolada. E, assim, muitas vítimas, né, me buscam com vergonha mesmo do que aconteceu. É o que a gente estava falando, né, Poxa, Raquel? eu dei o dinheiro para ela. Mas elas têm que entender que a Kátia, ela estudava a vítima, entendeu? Ela ia exatamente na vulnerabilidade da pessoa. Então, ficava muito mais fácil para ela para obter o que ela queria. Mas como que ela estudava a vítima? Por meio das consultas. Entendi. A pessoa procurava falando. ela com um problema específico, então ela pedia fotos da família, fotos do namorado, criava um grau de dependência enorme. Então, tinha vítimas que não conseguiam sequer responder o namorado sem antes passar pela Kátia. Entendi. Porque ela era a pessoa que ia dar a resposta certa, que ela ia ajudar a pessoa amada a voltar. Então, ela era quase que uma psicóloga barra guru. Veja, quase. Importante. Entendi. Quase. Mas quase. Não estudou. Quase não, né? Não Nem estudou quase. numa universidade, não teve a cadeira de ética, que é super importante. Não tem uma linha da psicologia, uma linha teórica para seguir. Então, é uma colcha de retalho, que esses coaches usam cá para nós, uma colcha de retalho para iludir. A verdade é essa. Então, vamos procurar profissionais qualificados, né, gente? Vamos, né? Porque a pessoa já está frágil, vai para uma pessoa dessas. E ela conseguiu entender até
ela conseguiu enfiar até a modelo a Yasmin Brunet, a Yasmin lindíssima, que eu não entendi como é que foi parar no meio dessa bagunça. Essa parte que eu quero entender agora. Ô, Gladys, deixa eu entender. Então, a Yasmin entrou na live de uma pessoa que ela não conhecia ou ela conhecia? Não, ela se sentiu sensibilizada com a história, né? Entrou numa live e pediu para a Letícia mostrar o quarto onde ela estava, para ver se estava em condições, se ela não estava sendo coagida. E Catuxa, então, aproveitou esse gancho e injuriou e caluniou a Yasmin. Gente, mas que história. Raquel. Luciana, eu não estou, claro, à frente das investigações, mas a gente pode criar algumas linhas de raciocínio. Primeiro, a construção de uma imagem rápida, que é o influencer, para passar uma credibilidade para aqueles alvos, para as pessoas quererem acreditar e quererem realmente comprar o produto. É típico do estelionato, uma cadeia ali, uma organização criminosa para a prática de crimes. Quando você vê as quadrilhas, né, quadrilhas de Pix, sequestro relâmpago através de aplicativos de relacionamento. Então, é um conjunto. É nítido que, investigando de forma profunda, pode-se descobrir outras pessoas envolvidas. Essas histórias mais mal contadas, é muito bom que a gente fale para quem está nos assistindo. Não acreditem em nada que é tão fácil, maravilhoso, milagroso. Cuidado, porque isso só vai fazer com que você seja mais uma vítima de um golpe. São golpes antigos, do bilhete premiado, da loteria. Eles só evoluem. Hoje, com a tecnologia, a evolução é a sedução. É digital. É a sedução digital e, principalmente, a vaidade humana, trabalho, o ego. Hoje as pessoas estão muito carentes, muito deprimidas. Então, é uma outra manipulação que faz parte do estelionato. Sim. Agora a gente tem aqui a Viviane Valdini. Tudo bem, Viviane? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Aqui está dizendo que você foi vítima da Cate da mesma forma que a Yasmin, que ela expôs a sua vida, que ela falou de você, te caluniou. Você quer explicar um pouquinho para a gente? A minha história... Tudo bem. A minha história com a Cate começou em dezembro de 2017, logo que ela saiu. Ela estava buscando, eu já seguia ela pelos textos, eu gostava muito do que ela escrevia, e ela postou que ela queria alguém no Brasil que tivesse uma confecção para montar uma marca de roupas com ela. E aí eu achei aquilo maravilhoso, porque era como um sonho para mim. Eu sempre trabalhei com confecção, desde muito pequena, minha mãe tinha uma confecção, eu cresci dentro de uma, então eu via uma oportunidade mesmo, né? E aí eu me ofereci. Eu escrevi lá no post, coloquei meu nome, pedi para várias pessoas colocarem. Eu participava de um grupo de WhatsApp na época, que eram de seguidoras dela, e pedi para todas as meninas escreverem lá para eu ser vista. Enfim, consegui ser vista. A assistente dela na época, a Tayane, veio falar comigo, inbox no Instagram, e combinamos de eu fazer alguns modelos e mandar para ela aprovar. Feito isso, mandei em dezembro de 2017 os modelos para os Estados Unidos, cerca de 12 peças, mais ou menos. Ela adorou o meu trabalho e, a partir daí, a gente começou a trabalhar junto. Ela contratou meio que o meu serviço, eu nunca fui registrada na empresa. Ela abriu a empresa, o CNPJ, na minha residência, onde eu tinha a minha confecção já. Nunca pagou aluguel do espaço, nem nada. Ela usava todo o meu maquinário, que eu já tinha há muitos anos, e eu fazia toda a parte operacional da confecção para ela. Desde da confecção das roupas, desde o início, literalmente. Na modelagem, fazia a peça piloto, mandava para ela provar, procurava os tecidos, vinha comprar em São Paulo, que eu morava no interior na época, e desenvolvia toda a parte operacional até a entrega para o cliente. Que tipo de roupa? Enfim, a Cate, ela teve vários estilos, né, nesse tempo todo. Quando ela estava bem num relacionamento, ela era mais romântica. Então, ela me pedia para fazer... Era surreal isso. Ela me pedia para fazer peças, ela me mandava, às vezes, fotos, que ela queria que eu copiasse modelos.
de peças mais românticas. Mas tipo calça? Calças, vestidos, blusas, tops, saias, enfim. E aí você fazia e mandava para lá nos Estados Unidos? Eu desenvolvia os modelos, mandava para ela provar. Tá. Ela aprovando. Ok. Aí eu comprava todo o tecido, ela me mandava dinheiro. Não, ela me mandava. Tá. Ela me mandava tecido, ela mandava na minha conta. Eu vinha para São Paulo, comprava os tecidos e, a partir daí, começava a confeccionar todo o estoque. Certo? A empresa mesmo, o CNPJ, demorou mais ou menos 1 ano para ser aberto. Tá. Nesse 1 ano, eu fui produzindo diversas peças, fui acumulando vários modelos lá e fui participando de todo esse processo de atendimento de clientes. Tanto que a primeira coleção que a gente lançou, ela fez uma descrição, ela falava que ela queria fazer uma descrição dos modelos que induzisse as compradoras, as clientes dela, a comprar achando que a peça tinha alguma função. Tipo assim, se você usasse esse vestido, você ia ser... Traria o homem amado. Exato, entendeu? Tanto que ela fez uma descrição enorme para ser colocada no site do que aquela peça representava na vida da cliente. Sim. E aonde que vendiam essas peças? Vendiam as peças? A gente vendeu pelo site, era só pelo site, só online. O site, inclusive, demorou muito tempo para ficar pronto também. Enfim, não sei por qual razão. As peças foram vendidas? Foram. Algumas peças, né? Não todas. Tá, e você ganhava dinheiro junto? Porque você não. Como? Ela me pagava um valor X, não sei se eu posso falar, ela me pagava R$2.000 por mês para eu fazer toda essa parte. Mas isso é quase uma escravização. Você estava escravizada, né? Aí Desculpa. Que tá. Eu não fui vítima dela no sentido que as outras meninas foram. Na parte emocional, do tipo, eu quero buscar um relacionamento ou algo assim. Eu fui na exploração do talento. Sim. Porque, para mim, era um sonho aquilo. Entendeu? Aquela mulher especial, ela bonita. sempre falava, exato. Ela sempre falava, a gente vai crescer muito junto, a gente vai ser uma marca de sucesso, nós vamos estourar, nós vamos, enfim... Quanto tempo? No total, foram 3 anos. Porque eu até acredito, você entrou por livre e espontânea vontade. Sim, sim. Só que, realmente, R$2.000 e ela ganhando dinheiro com as roupas e tudo, estava pagando muito o seu trabalho. Na verdade, assim, as roupas demoraram bastante para começarem a ser vendidas. Sim. Né? Por conta de todo esse trâmite do site, que nunca ficava pronto, enfim. De toda a enrolação da própria Kat. Ela sempre foi muito enrolada. A gente queria seguir um cronograma. Exemplo, a gente vai lançar uma coleção de verão. Ela tem que ser lançada, produzida toda meses antes. Óbvio. Nunca dava tempo disso ficar pronto. Por quê? Eu mandava peças para ela, ela demorava 1 mês para abrir a caixa. Sim. Entendeu? Então, quando ela abria, já tinha passado muito prazo. Uhum. E eu estava sempre cobrando, sempre cobrando. Eu sempre fui muito chata quanto a isso. E como que você se tocou que ela estava... Desculpa, te cortei. Como é que você sentiu que ela estava te roubando, literalmente? Você está se sentindo... literalmente, né? Então, eu comecei a perceber em pequenas coisas. Porque, assim, a Kat, quando eu a conheci, ela sempre falava que ela tinha a vida perfeita, que ela era milionária, que ela era empresária de sucesso, que ela tinha várias empresas, que ela sabia tudo. Ela sempre foi expert em todos os aspectos, né? E ela ainda fala isso hoje em dia. Quando eu conheci, o que eu pensava? O que ela falava? Dinheiro nunca vai ser problema. Eu sei de tudo, eu sou ótima em tudo. Então, o que eu comecei a ver é que, em coisas básicas de uma empresa, ela não sabia agir. Ela não sabia, às vezes eu via que ela não sabia nem como era feita uma nota fiscal, por exemplo. Até porque não é uma coisa muito fácil no Brasil, né? Não Se a pessoa mora nos Estados Unidos, não entende nada. Exato, não é fácil. Não só que assim, se você toda uma burocracia. Exato. Se você tem uma empresa, você sabe o mínimo. Óbvio, certo? você sabe. Então eu comecei a ver em pequenos pontos que aquilo que ela falava não batia. Certo. Um outro exemplo. Eu desenvolvi os modelos, aí ela aprovava, eu tinha que buscar os tecidos para fazer o estoque, certo? Quando chegava na data de eu vir para São Paulo buscar os tecidos, eu precisava de dinheiro. Para comprar. Ela não tinha. E aí? Aí ela falava assim, eu não tenho. Mas ela não era milionária? Então, não batia, entendeu?
E aí quem pagava? Você? Não, daí ficava parado. Sim. Daí a gente não produzia. Tá. Porque eu jamais ia fazer isso, né? Eu jamais ia colocar um valor para saber lá quando eu ia receber. Você nunca pensou em fazer isso? Não. Tá. Não, nunca pensei. Menos uma, hein, Raquel? Menos uma. Você falou uma palavra muito interessante que também é fácil para quem está nos assistindo identificar o golpe. É muita enrolação, simples assim. Começou a ficar muito enrolado, Luciana, é golpe. Tem muito trâmite, é muita complicação, são muitas histórias, são muitos detalhes. É golpe. São várias situações em que estranhas. Quando começa tudo ficar estranho. Exatamente. A pessoa começa a não ter saída. A vítima não tem saída. E para tentar arrumar, o golpista vai dando desculpas esfarrapadas. E golpe em tudo, não só o estelionatário que obtém vantagem econômica financeira. O golpista do amor, o golpista da amizade. O golpe é a maior enrolação. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Como disse. Exatamente. Mas não é nem quem quer, né? As pessoas caem porque elas são inocentes mesmo. Agora, você falou que você chegou a ser ameaçada por ela? Então, depois de tudo isso, foi a época que eu peguei Covid, em novembro de 2020. Aí eu fiquei mal. Aí, em novembro, ela queria vestidos de Réveillon. Só que ela falava assim para mim, eu preciso desses vestidos aqui, daqui 20 dias, para eu poder tirar fotos, porque o prazer dela era esse, eu mandar as roupas novas para ela poder fazer fotos falando que era da coleção dela. Certo. Então, eu comecei a perceber que a ideia não era realmente fazer a marca dar certo, era se passar de bem-sucedida na marca. Ah, entendi. Entendeu? Aí começou a cair muito minha ficha quanto a isso. E eu falei assim, desculpa, mas eu não tenho condição de costurar agora. E outra, não vai dar tempo de eu te mandar aí nos Estados Unidos para dar tempo de você aprovar e a gente produzir, colocar no site para vender para o final de ano. Aí eu peguei e falei, eu estava já assim, achando tudo muito estranho. E eu falei, desculpa, não tenho como trabalhar. E foi aí que ela simplesmente falou, não quero mais os seus serviços. Tá. Nem foi ela que falou, foi a assistente. E eu pedi para a assistente marcar uma reunião que eu queria realmente ouvir dela. Eu queria saber se eu tinha errado em algum aspecto, queria saber se eu tinha deixado a desejar em algum aspecto. Por que você queria tanto trabalhar com ela? Você não estava ganhando nada? Então, porque para mim ainda era uma esperança, entendeu? Eu morava numa cidade muito pequena. Entendi. Eu nunca tive oportunidades desse tamanho. Então, eu vi aquilo tudo muito com encantamento, sabe? Ela te cativou. Exato. Ela fez... Se você vê as fotos dela com as roupas que eu fiz... É muito bonita a menina. Então... Você vê e fala, não tem como não dar certo. Não, ela é muito bonita. Exato. E as roupas ficavam muito bonitas nela. Sim. Ela fotografava muito bem, então eu falava, vai dar certo. Eu continuava tentando. Enfim. E aí, a assistente dela simplesmente me dispensou. E eu parei para analisar toda essa história. Eu via que realmente ela era uma farsa em todos os aspectos. Os relacionamentos que ela falava que eram perfeitos eram todos falidos. A estrutura, Acabou a carreira com dela... a carreira dela era falida... como em todos os aspectos. Nada do que ela falava era real. Gente, mas ela ameaçava pesado ali, hein? Isso foi só uma pequena parcela do que ela fazia. Então, a gente tem exemplos também de racismo, né? Que ela expôs um homem negro, né? Dono de uma ONG, Antônio, o nome dele, e... ele passou a receber ameaças de grupos neonazistas também, a partir dessa exposição que a Kate fez. Que horror. Paula, ela fazia isso? Porque ela falava nas redes sociais, né? Ela ameaçava abertamente, assim? Não, no meu tempo, ela estava naquela vibe mais calminha. Entendi. Ela era um amor de pessoa. Paz e amor. Sim. Ela só pedia para eu bloquear alguns haters assim no Instagram, mas ela não falava dessa forma ainda. Mas para as vítimas ela já estava retada. Em 2017 ela estava mais tranquila, mas ela teve uma escalada em 2022. Entendi. Que é a escalada do narcisista, sabe, né? Porque, veja... vai piorando o negócio, vai escalando. As pessoas que têm transtorno de personalidade narcísica, elas têm uma tendência a ter um ego que se estilhaça muito facilmente. E o que é o ego estilhaçado? É aquele que é o agressivo, entendeu? Sim. Em que literalmente ele bombardeia as outras pessoas. Então ela deu vários exemplos, porque você a provocou, entre aspas, né?
E aí estilhaçou o ego. Entendi. E olha, pelo menos 20 pessoas dizem ter sido vítimas de Cat Torres. A nossa equipe conversou com uma delas, que mora hoje nos Estados Unidos, e fez importantes revelações sobre o que passou na casa da influenciadora. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Jamila mora nos Estados Unidos e conheceu a Cat Torres em 2018, quando a influenciadora a convidou para morar na casa dela com a promessa de ajudá-la profissionalmente. Mas ela foi vítima de trabalho escravo e nós vamos entender melhor essa história. Jamila, muito obrigada por essa entrevista. Me conta uma coisa, como é que você chegou até a Cat Torres? Ela fez uma live, eu acredito que em abril e maio, convidando pessoas para morar na casa dela. Certo. Foi oportuno para mim, porque estava passando um aperto financeiro gigantesco. Então, ao conversar com ela, explicar a minha situação no inbox de uma mídia social, ficou-se combinado que eu daria a aula de yoga para ela. Bom, Jamila, então você chegou na casa da Cat, mas uma semana depois, ela te propôs uma outra história. O que ela te disse? Nós saímos uma determinada noite para assistir um show de uma música ao vivo. E quando nós voltamos para casa, ela me falou assim, uma moça, uma menina que está no Brasil vai te ligar. Certo. Eu, ok, peça ela para me ligar. Eram umas, eu acho que eu já disse, né, 10, 10 e meia. Essa moça me liga e fala, você acha que a Kátia é uma pessoa boa? Está muito enganada, ela não é boa. Se você não for a um determinado lugar que eu vou te falar o nome, ela vai te expulsar dessa... E qual era esse lugar, Jamila? O strip club. Entendi. Então, na verdade, aquela história de que ela iria te ajudar não procedia. Ela queria que você virasse uma stripper. Sim. E aí, qual foi a solução, então? Você se recusou a trabalhar nessas casas. Você trabalhava de que forma? Limpando a casa? Como é que era? Sim, aí eu passei... Porque como eu já moro aqui nos Estados Unidos há um tempo, por costume, você sabe exatamente a valor desse trabalho. Eu falei pra ela, olha, eu sei quanto custa o trabalho que eu tô fazendo, tá? Nossa roupa limpa, lavada, com prato, né? Deixei bem claro ali pra ela. E você, na verdade, diz ter sido vítima de trabalho escravo? Sim, porque eu trabalhei, não tive nenhum dia de folga. Os 42 dias que eu morei lá, os 42 dias que eu trabalhei. É domingo, segunda. Não recebi pagamento de absolutamente nada. E se você pudesse resumir a Cat Torres numa palavra ou numa frase, o que você diria? Sádica. Gente, a história do strip club entrou agora, que ela tinha que fazer striptease. Ela foi fazer... A moça fez striptease? A Jamila, ela não chegou a fazer um strip club, não chegou a trabalhar nesse local. Ela teve que sair de casa a mando da Cat. Ela chegou num estabelecimento nos quais os donos do estabelecimento se compadeceram com a situação dela e deram para ela cerca de $120, dinheiro esse com que ela retornou para casa e deu integralmente na mão da Cat. A Cat falou que ela tinha que fazer striptease? Falou. Mas qual que era o propósito disso que eu não entendi? Trazer dinheiro para casa. Ah, entendi. Ela tinha que ganhar dinheiro para trazer para a Cat. Exatamente. Por isso que a gente acredita que a Catuxa, ela tinha um certo prazer nisso. Porque foi muito pouca a quantidade de dinheiro que a Jamila trouxe e mesmo assim ela fez ela se dirigir. Houve uma subjugação. Alguém chamou ela de sádica. Quem foi? Eu acho que foi a menina mesmo, né? Chamou ela de sádica. Gente, mas que história. Segura, eu vou dar um recado, mas a história tá crescendo. Tem até striptease agora. Será que tinham outras meninas que iam lá pro strip club? Sim. Eu já vou pedir outra matéria para eu entender. Desculpa, gente, eu tô um pouco manca, mas daqui a pouco eu melhoro. Bom, quando a gente foi para os comerciais, a gente estava falando da Cat e a gente estava falando que ela, inclusive, incitava algumas das meninas ou das moças a irem fazer coisas do tipo strip clubs. E nem pelo dinheiro, né? Era mais pela, talvez, esse domínio que ela tinha em cima das meninas. Gladys, alguma das suas clientes também teve esse tipo de convite para participar de coisas que realmente não eram assim... sim, do círculo delas, vamos dizer assim. Nós tivemos muitas vítimas, felizmente algumas não chegaram a ir para os Estados Unidos, foram alertadas
por nossa psicóloga Maísa Finardi antes de irem. Então, foi muito importante essa atuação. Mas ficam as sequelas psicológicas, né? Tanto no caso da Jamila, quanto no caso das outras meninas, elas têm uns traumas imensos. Sim, mas nenhuma chegou aí. Chegaram. Chegaram aí. Chegaram aí. Sim. Ai, gente, mas cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Com essa era digital, as pessoas estão carentes, elas estão, às vezes, sozinhas e elas caem mesmo, é muito louco. Por isso que esse tipo de programa é muito importante para você começar a olhar quando acontece um tipo de convite desse com você. Eu sempre falo isso, as pessoas, você tem que olhar com um pouco de distanciamento, falar com alguém que você conheça para perguntar o que você acha disso, o que você acha daquilo, para você não cair num golpe, gente. Agora eu vou falar um pouquinho do Rede TV Plus, que você concorre agora a um Volvo XC60 de Natal por apenas R$ 5,00. E tem uma galera bem especial para falar um pouquinho disso, tá? Presta atenção. Natal tá chegando! Jingle Bell pra gente! E o Rede TV Plus quer presentear você. Nós vamos te dar um Volvo XC60 no valor de R$400 mil. E para concorrer a esse presentão, tá fácil demais. Acesse já o redetvplus.com.br ou capture o QR Code. Por uma assinatura de apenas R$5,00, você já vai estar concorrendo. E é tão fácil que pode ser feito até por Pix. Você concorre a prêmios diariamente. Assine agora para ter mais chances de ganhar no nosso programa Fidelidade. Esse Volvo XC60 pode ser seu. Você merece um carro de R$400 mil. O sorteio acontece na véspera de Natal, no Natal, durante o meu programa. Não deixe para o ano que vem o que você pode realizar hoje, gente. redetvplus.com.br. Eu queria aproveitar e eu vou dar um recado para a galera que está em casa, que agora está voltando essa história de máscara, de Covid. Eu estava pegando um avião e tinha uma pessoa gripada do meu lado e ela não estava usando máscara. Então, gente, você pode se sentir à vontade. Você que está gripado com alguma doença, você coloca a máscara para não passar para todo mundo. E não é só Covid, é para tudo. Então, eu estou dando essa dica porque as pessoas, às vezes, ficam só naquela coisa mecânica. Ah, tem que usar máscara, não tem. Você está doente, sempre pode usar máscara. Você faz um benefício para a sociedade para você não passar gripe para todo mundo. É uma coisa sine qua non, né? Então, quem está gripado, coloca a máscara. Vamos combinar? Jimenez falou, boa dica. Estava na avião, a mulher espirrando. Eu falava, gente, mas é a máscara, só que agora não é compulsória, mas podia botar, né, amiga? Falta de empatia com os outros, né? Vamos usar máscara, todo mundo com gripe, para não passar para frente? Bom, eu queria agradecer a todos vocês, mas antes de mais nada, eu queria falar para você que está em casa, fique atenta. A gente faz esse tipo de programa para alertar as pessoas. Sempre que a coisa parecer um pouco suspeita, enrolada, então, tem uma grande chance de ser golpe. Pergunta. Take your time, tira o seu tempo, repara, olha, revise, para você não cair numa roubada. Eu queria agradecer, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo aqui está curto. Raquel, muito obrigada. Boa sorte em prender esses bandidos todos. Obrigada, Luciana. É sempre uma honra participar do seu programa, principalmente com temáticas tão importantes que esclarecem muito a população. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada, tá, minha querida? Queria agradecer a Gladys também, advogada aqui das vítimas. Boa sorte para você. Boa noite, Luciana. Agradeço a oportunidade de estar no programa e também ressaltar a importância da pauta, né, do alerta que tem sido dado. E gostaria de pedir que qualquer pessoa que tenha se sentido lesado nos procure, ou então eu e o Dr. Christian Thomas Olken, ou então diretamente o próprio Ministério Público Federal. Se tiver alguma outra vítima, muito obrigada, tá? E eu vou agradecer a Paula também. Paula, muito obrigada. Sinto muito pela essa tortura que você sofreu. Obrigada. Obrigada mesmo. Queria agradecer também a Maria. Maria, boa sorte, porque o que tem de gente, né? Olha, lembrando que terapia é com psicólogo e tratamento medicamentoso é com psiquiatra, só. E com golpe é com a polícia, né? Exato. Vamos dividir, né? Viviane, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por deixar a gente colocar a nossa história em pauta, né? Muito obrigada a você. Que todas as meninas fiquem alertas, né? Sim, é isso aí. Queria agradecer a todos vocês e eu vou deixar um beijo especial hoje para minha mãe. Um beijo, mãe. Boa noite. Tchau.